Sistema de zonas. De facto já ouvi falar disso, mas parece uma coisa um pouco esotérica. Não, não tem nada de esotérico. É um método bastante complexo teorizado por Ansel Adams para a Ansel exposição de filmes a Adams. preto e branco. Praticamente este método permite ao fotógrafo obter na impressão final a imagem que visualizou já numa fase de captura. Ok. Obviamente que não é possível reproduzir a separação da luminosidade presente na realidade sobre um material fotográfico, pois, se bem te recordas disto, existem limites que impedem a reprodução de todas as variações de luminosidade. Mas estas podem ser traduzidas numa escala de tons de cinzento variável. Esta escala de tons de cinzento tem nos extremos o negro, nas zonas onde a prata metálica em fase de crescimento se oxida completamente e se transforma em prata negra. E a transparência, por seu lado, naquelas áreas onde poucos sais de prata são transformados em prata metálica e, portanto, se obtém uma quase Ok. transparência. No meio destes dois valores extremos, temos toda uma variação de tonalidades de cinzento que vai dar transparência ao negro, e esta vem definida como escala de tonalidade Hum. contínua. Ansel Adams limitou-se a subdividir a escala de tonalidade contínua em 11 zonas diferentes, onde cada uma delas se diferencia da outra por um stop da exposição, e portanto atribui a cada uma destas zonas um valor de cinzento preciso e determinado, ficando-se assim com zonas que vão de 0 a 10. À zona 0 correspondem as zonas de negro, as mais escuras, enquanto que à zona 10 correspondem as zonas mais claras, as de luz completamente queimada. No meio desta escala temos a zona 5, que é o nosso cinzento médio 18%. Lembras-te o valor de referência Sim, sim. para a exposição? E existe ainda o valor que faz de eixo na inversão entre positivo e negativo. Em teoria, tudo bem, mas na prática, como é que se aplica a escala? Na realidade, este sistema foi estudado para a utilização de filmes de grande formato, onde cada simples disparo podia ser exposto e tratado na fase de revelação individual. Atualmente, com os filmes de rolo, existem maiores dificuldades de operação porque, quando temos o filme na máquina, somos obrigados a disparar expondo todo o rolo e, portanto, a revelá-lo igualmente. Mas considera que se um fotógrafo encontra um tema interessante, não vai disparar uma só vez, mas tenta várias soluções de vários pontos de vista. Certo. E, portanto, podes mesmo pensar em tirar várias fotos e depois dedicar àquele rolo um tratamento específico para utilizar o sistema de zonas. De qualquer modo, na base de tudo está a escolha onde posicionar o cinzento médio. Ou seja, não, já não seguimos as indicações do fotómetro de forma passiva, mas utilizamos essas indicações como informação e somos nós que escolhemos o valor de tonalidade a que zona atribuir o valor de tonalidade do Hum. cinzento médio a 18%. Então, olhamos para todas as zonas presentes na imagem, os outros valores de luminosidade, em que zona irão cair, ou seja, qual o valor do cinzento que lhe será atribuído, com base na escala de tonalidades formulada por Ansel Adams nas 11 zonas. Obviamente que vai ser preciso prestar atenção para que partes da nossa imagem não caiam nem na zona 0 nem na zona 10, que são zonas extremas, a do branco puro e do negro Negro pleno. pleno. Devemos, portanto, procurar valorizar as tonalidades da nossa imagem e, se eventualmente existissem zonas de forte sobreexposição ou subexposição que o nosso filme não consegue revelar, destinar para essas zonas uma parte menos relevante no enquadramento ou então, se possível, tentar evitá-las. Mas também esta regra tem exceções. Nem sempre desejamos excluir as partes extremas da escala de tonalidades. Há fotos onde até desejamos fazer sobressair da completa escuridão um tema muito iluminado. Nesse caso, então, não vamos cortar as partes que vão incidir nas zonas escuras, os valores 0 e 1. Vamos deixar o negro completo em torno do tema, que assim sobressairá do negro. Os problemas começam quando na nossa imagem existem disparos de luz, ou seja, uma luminosidade muito forte entre zonas de sombra e zonas de luz. Por exemplo, numa paisagem de neve com árvores que provocam uma forte sombra, nesse caso o filme não consegue restituir e vamos para fora dos valores da nossa escala de tons. Então, se fizermos a exposição para as sombras e procurarmos tornar claros os pormenores na sombra, vamos queimar as luzes. E se expusermos para a luz por outro lado, vamos deixar cair no negro pleno todas as zonas à sombra. Então, não existe uma solução. Bem, na realidade a solução existe, porque o sistema de zonas, como já te disse, é um procedimento que engloba a fase de exposição, mas também a fase de revelação. Ah, E então, nos casos deste tipo, na fase de exposição, iremos
expor a nossa imagem para depois a sub-revelar na fase de revelação, para assim diminuir o contraste e ampliar a gama dinâmica do nosso filme. Pode-se verificar a situação oposta, ou seja, termos um dia de nevoeiro, onde não há muita diferença de luminosidade entre as zonas iluminadas e as zonas à sombra, pois o sol está encoberto por nuvens, e então, nesse caso, vamos querer tirar o máximo partido da latitude da exposição do nosso filme e, portanto, vamos agir de maneira totalmente oposta. Ou seja, na fase da exposição vamos subexpor para sobre-revelar na fase de revelação, de forma a aumentar o contraste e tirar assim partido de todas as 11 zonas e ter uma imagem que vá do branco ao negro, disfarçando mais as sombras e realçando mais as partes à luz. Sim, eu percebi este assunto do sistema de zonas, mas hoje com o digital talvez não seja uma coisa atual. Não, não, ainda está muito atual. Quer dizer, é verdade que o sistema de zonas é um sistema que nasceu com os filmes, sobretudo com os filmes de chapa, mas encontra ainda uma grande utilização, pois com o digital, todos os conceitos relativos à exposição, sobretudo a filosofia da exposição da fotografia, escolhendo onde posicionar os tons e onde fazer cair as áreas de exposição, e ainda a questão de que já falámos, ou seja, de excluir as zonas extremas da nossa imagem, também se aplicam hoje no digital. E utilizando o fecheiro RAW, podemos, na fase de exposição, fazer mesmo hoje uma sobre- e subexposição para depois, na fase de pós-produção, que obviamente não vai ser feita em câmara escura, mas diante do nosso PC, Claro, portanto, regular o fecheiro e ampliar ou comprimir a gama dinâmica da nossa imagem. com o Photoshop. Exatamente. Hum. Então, Anthony, resumindo, hoje falamos de noções históricas, partindo do pictorialismo até Ansel Adams. Vimos o trabalho de alguns paisagistas no final do século XIX, princípio do século XX. Depois falamos de a exposição utilizando a luz natural em diferentes horas do dia, diferentes condições climáticas, chuva, neve, céu tempestuoso e depois enfrentámos as dificuldades fotométricas, algumas noções de latitude da exposição e introduzimos o conceito do sistema de zonas. Yes. Então agora poderás fazer exercícios procurando uma paisagem e fotografá-la em diferentes condições climáticas, um dia com sol alto, de forma a ter contrastes muito fortes, sombras puras, luzes queimadas, procurando fazê-lo utilizando as indicações que te dei acerca da pós-produção e sobre a exposição no momento de captares. Depois, em situação totalmente oposta, num dia de céu encoberto, com um contraste muito limitado, em que tens de procurar ampliá-lo, agindo de forma oposta. Isto para tirar o máximo partido da gama dinâmica do teu sensor. Já escolhi o local, depois conto como foi.